Pouco antes de ser escolhido como o novo líder da Igreja Católica, o homem que hoje conhecemos como Papa Leão XIV levava uma vida de simplicidade, espiritualidade e profundo serviço ao próximo. Seu nome de batismo era Dom Miguel Antônio Herrera, um cardeal oriundo da América Latina, nascido em uma região interiorana marcada por desigualdades sociais, mas também por uma fé viva e enraizada no coração do povo. Desde jovem, Miguel demonstrava um espírito inquieto e compassivo. Enquanto outros adolescentes buscavam uma vida mais confortável ou sonhavam com carreiras políticas ou empresariais, ele era visto caminhando pelas ruas de sua cidade com um terço nas mãos, ajudando os pobres, consolando os enfermos e participando ativamente das missas, sempre sentado nas primeiras fileiras da igreja local. Seus pais, profundamente religiosos, plantaram nele uma semente que germinou cedo, a de que a fé sem obras é uma fé morta, e ele viveu com intensidade essa missão desde o início. Formado em teologia moral e doutrina social da Igreja, Miguel Herrera se destacava não apenas pelo conhecimento, mas pela forma como aplicava os ensinamentos de Cristo no dia a dia. Ele não queria ser um teólogo de gabinete. Queria estar nas ruas, nos hospitais, nas comunidades vulneráveis. Foi assim que, ainda jovem padre, recusou convites para ocupar cargos administrativos e escolheu trabalhar como missionário em áreas de risco, convivendo com pessoas esquecidas pelo Estado, mas nunca esquecidas por Deus. Durante esse período, desenvolveu um olhar aguçado para as mazelas do mundo moderno, a perda de fé entre os jovens, a banalização do pecado, a manipulação da verdade por ideologias políticas e o avanço de uma cultura de descartabilidade. Esses temas passaram a ser recorrentes em suas homilias, que logo chamaram a atenção de bispos e cardeais. Sua linguagem direta, mas carregada de amor e verdade, inspirava reflexão e conversão. Era comum ver fiéis chorando durante suas pregações, não por culpa, mas por uma profunda consciência da necessidade de mudar. A ascensão de Miguel ao cargo de bispo e posteriormente cardeal não foi marcada por ambição, mas por reconhecimento. A Igreja o via como alguém necessário em tempos difíceis, especialmente quando muitos fiéis se sentiam perdidos diante de tantas transformações no mundo. Seus ideais eram claros: uma igreja que volta às raízes do Evangelho, centrada em Cristo e na verdade, sem medo de denunciar o pecado, mas sempre com braços abertos para acolher o pecador. Pouco antes do conclave que o elegeu Papa, Miguel se destacava entre os cardeais por uma série de discursos e documentos que buscavam restaurar a essência da missão da Igreja. Ele falava sobre a urgência de um retorno à santidade, sobre a importância de uma igreja que não tema ser contra a corrente do mundo e que tenha coragem de defender os valores eternos, mesmo quando eles são ridicularizados ou combatidos. A escolha do nome Leão XIV não foi à toa. Inspirado por São Leão Magno, um dos papas mais firmes da história da Igreja, ele quis sinalizar ao mundo que este seria um pontificado marcado por coragem, firmeza doutrinária e proteção do rebanho contra os lobos que rondam as ovelhas. Ele mesmo disse, em uma de suas primeiras declarações públicas após a eleição: vivemos tempos em que o relativismo quer corroer a verdade como um ácido, mas a verdade de Cristo não muda. Cabe a nós protegê-la, anunciá-la e vivê-la com coragem. Nos dias que antecederam sua escolha como Papa, muitos já sentiam que algo novo estava prestes a acontecer. O clima dentro do conclave era de tensão espiritual. A Igreja precisava de um pastor com firmeza, mas também com misericórdia. Alguém que não fosse apenas um administrador da fé, mas um verdadeiro apóstolo. E quando os sinos de São Pedro tocaram e a fumaça branca subiu aos céus, não foi apenas o anúncio de um novo pontífice, foi o sinal de que uma nova era começava. No momento em que apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro,
Seus olhos estavam marejados. Ele fez silêncio. O povo também. Era como se todos soubessem que aquele instante carregava um peso espiritual profundo. Então ele falou, e suas palavras ecoaram pelo mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que esta seja uma igreja renovada pelo Espírito e firme na verdade. Desde aquele instante, Papa Leão XIV passou a ser visto como um líder espiritual com voz profética. Não por anunciar novidades doutrinais, mas por lembrar ao mundo aquilo que não pode ser esquecido. Seus primeiros dias como pontífice foram marcados por gestos simbólicos. Recusou morar no luxuoso apartamento papal e escolheu um quarto simples na Casa Santa Marta. Visitou hospitais em segredo. Celebrou missas com comunidades marginalizadas. E, acima de tudo, começou a escrever homilias e cartas apostólicas com um foco claro: reconduzir os católicos ao caminho da santidade e da fidelidade à doutrina de sempre. Esses sinais já deixavam claro que Leão XIV não seria um papa de conveniências. Ele sabia que sua missão seria árdua, mas aceitava esse peso com humildade, confiando que o Espírito Santo o sustentaria. E, de fato, suas palavras e ações começaram a causar impacto. Muitos católicos que estavam afastados passaram a retornar. Outros, antes mornos na fé, sentiram-se desafiados a viver com mais intensidade a vida cristã. Ainda assim, o Papa não buscava agradar a todos. Ao contrário, ele sabia que a verdade, quando pregada com coragem, atrai, mas também incomoda. Ele mesmo dizia: se todos falam bem de mim, é sinal de que estou agradando ao mundo mais do que a Deus. E foi com esse espírito que ele começou a moldar os rumos da Igreja para os tempos modernos, não com adaptações rasas ou concessões ao erro, mas com uma firmeza apostólica que lembrava os grandes santos e doutores da fé. Desde os primeiros dias do seu pontificado, Papa Leão XIV deixou claro que sua prioridade seria devolver à Igreja a clareza que muitos sentiam ter se perdido ao longo dos anos. Ele não veio para fazer concessões ao espírito do tempo, mas para reafirmar o que é eterno. Seu lema episcopal foi mantido como Papa: Veritas in Caritate, a verdade na caridade. Para ele, não havia separação entre as duas. Amar verdadeiramente significava dizer a verdade, mesmo que custasse caro. Seus primeiros documentos oficiais como pontífice causaram forte repercussão dentro e fora da Igreja. Em sua encíclica inaugural, intitulada Lux in Tenebris, Luz nas Trevas, ele abordou os perigos do relativismo moral e espiritual, a confusão doutrinária que tomava conta de muitos ambientes eclesiais, e a urgência de uma catequese sólida que formasse verdadeiros discípulos e não apenas fiéis ocasionais. O texto não era um ataque, mas um chamado à conversão, à radicalidade do Evangelho, à vivência autêntica dos sacramentos e à fidelidade ao magistério. Ele dizia: não nos é permitido moldar o Evangelho às nossas conveniências. Somos nós que devemos ser moldados por ele, mesmo quando isso exige renúncia, mudança de vida e coragem. Um ponto central de sua atuação foi a restauração da sacralidade na liturgia. Leão XIV via a liturgia como o coração da vida da Igreja. Para ele, o modo como celebramos revela o que cremos. Por isso, incentivou uma retomada do silêncio, da reverência e da centralidade de Cristo nas missas. Promoveu estudos sobre a tradição litúrgica da Igreja e começou a limitar abusos que haviam se tornado frequentes em algumas partes do mundo. Isso gerou resistência em alguns setores, mas ele respondia com firmeza: a liturgia não é um palco, é um altar, e no altar não há lugar para vaidades humanas. Outro aspecto que marcou seu pontificado desde o início foi o enfrentamento direto da cultura da morte. Leão XIV foi um dos papas mais incisivos na defesa da vida
desde a concepção até a morte natural. Condenou com veemência as leis que permitiam o aborto, a eutanásia e outras práticas que violam a dignidade humana. Mas sua condenação vinha acompanhada de gestos concretos. Criou comissões para acolhimento de mães em crise, centros de apoio psicológico para pessoas tentadas ao suicídio e programas de evangelização que levavam esperança a famílias destruídas pelo pecado. Não era apenas uma doutrina dita do alto, mas uma ação pastoral visível, prática, viva. No campo das relações internacionais, Leão XIV foi firme sem ser político. Ele não buscava agradar governos nem alianças ideológicas. Sua fidelidade era a Cristo e à Igreja. Em diversas ocasiões, recusou-se a ceder à pressão de líderes mundiais que pediam posturas mais modernas diante de temas como ideologia de gênero, redefinição de família ou imposições culturais contrárias ao Evangelho. Ele dizia claramente: a verdade não é questão de voto ou tendência. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Essa postura o tornou respeitado até por seus críticos. Mesmo aqueles que discordavam de sua firmeza reconheciam sua integridade. Leão XIV não era movido por interesses pessoais, nem buscava aplausos. Sua missão era ser um servo fiel. E isso transparecia em sua maneira de falar, agir e se relacionar com todos, do mais poderoso chefe de Estado ao mais simples fiel que o encontrava na Praça de São Pedro. Em seus encontros com os jovens, Leão XIV era especialmente direto. Não os iludia com palavras doces ou promessas vãs. Dizia a eles que o caminho do Evangelho é exigente, mas é o único que leva à verdadeira liberdade. Chamava-os à santidade sem medo. Dizia que não bastava ir à missa por hábito, mas que era preciso viver com radicalidade. Em uma jornada mundial da juventude, disse uma frase que viralizou entre os católicos do mundo todo: não tenham medo de serem santos, tenham medo de serem mornos. Na formação dos sacerdotes, sua preocupação era evidente. Pedia que os seminários fossem verdadeiros cenáculos de espiritualidade, doutrina sólida e fidelidade ao magistério. Afastou formadores que ensinavam doutrinas contrárias à fé católica e promoveu uma reforma profunda na preparação dos futuros padres. Para ele, um sacerdote não podia ser apenas um gestor de comunidade. Tinha que ser outro Cristo, alguém disposto a dar a vida pelas ovelhas, a ensinar a verdade com coragem, a administrar os sacramentos com reverência. Papa Leão XIV também foi um defensor ferrenho do rosário e da devoção mariana. Em tempos de confusão e guerra espiritual, ele lembrava aos fiéis o valor das armas espirituais deixadas pela própria Virgem Maria. Incentivava a consagração pessoal a Nossa Senhora. Rezava o terço publicamente todos os dias e frequentemente dizia: quem se agarra a Maria não se perde, e quem reza o terço fortalece-se na fé. Outro ponto de grande destaque foi sua atenção às famílias católicas. Ele sabia que a destruição da família tradicional era um dos objetivos centrais das forças contrárias ao cristianismo. Por isso, promovia encontros, catequeses, programas e até mesmo incentivos concretos para famílias numerosas e casais dispostos a viver a fé em sua plenitude. Defendia o matrimônio como união indissolúvel entre homem e mulher, e ao mesmo tempo oferecia acolhimento pastoral a casais em situação difícil, sempre lembrando: a misericórdia não anula a verdade, ela conduz à verdade. Apesar de sua firmeza doutrinária, Leão XIV era conhecido por sua ternura com os sofredores. Visitava hospitais, orfanatos e casas de repouso de forma frequente e discreta. Nessas visitas, nunca levava câmeras ou jornalistas. Ele queria estar ali como pastor, não como celebridade. Abraçava os doentes, ouvia os idosos, rezava com os esquecidos. Era ali que ele dizia encontrar Cristo de forma mais intensa. E tudo isso, sua firmeza doutrinária, sua defesa intransigente da fé
Sua caridade prática, sua espiritualidade profunda, começava a dar frutos. Havia um novo ânimo entre os fiéis. Muitos padres relatavam o aumento de confissões, a busca por retiros, o retorno à missa por parte de famílias inteiras. Leão XIV não criava um novo catolicismo. Ele relembrava o verdadeiro. Para ele, o problema da Igreja não era falta de adaptação ao mundo, mas falta de coragem para ser aquilo que ela sempre foi: luz no mundo, sal da terra, cidade sobre o monte. Com esse espírito, ele passou a ser chamado por muitos de o Leão de Roma. Não por arrogância, mas por bravura. Um papa que rugia contra o erro e acariciava o pecador arrependido. Um homem que, mais do que palavras, oferecia testemunho. Um líder que, mais do que agradar, queria salvar almas. Com o passar dos meses e a consolidação de sua liderança espiritual, ficou evidente que o Papa Leão XIV não seria apenas mais um nome na longa lista dos sucessores de Pedro. Ele estava traçando um caminho de restauração profunda, e muitos começaram a chamá-lo de o Papa da Contra-Revolução Espiritual. Seu pontificado não era apenas uma reação aos problemas do presente, mas uma ação corajosa de retorno às raízes do cristianismo autêntico. A resistência, no entanto, cresceu. Intelectuais progressistas, setores da mídia internacional e até mesmo vozes dentro da própria Igreja se mostraram inquietas. Leão XIV era acusado de retrocesso, de fundamentalismo, de fechar as portas ao diálogo moderno. Mas sua resposta sempre era a mesma. As portas estão abertas para todos, mas dentro dessas portas está a verdade. E a verdade não muda. Em vários países, bispos e cardeais começaram a seguir seu exemplo. Reformas litúrgicas foram iniciadas, seminários revisaram seus currículos, e movimentos de evangelização voltaram a crescer com força. A juventude católica, em especial, sentiu-se profundamente tocada. Em um tempo marcado por incertezas, identidades fragmentadas e ausência de valores, Leão XIV lhes oferecia algo sólido, uma verdade eterna, um chamado à grandeza, uma missão. Durante uma visita à América Latina, o Papa fez um discurso que ecoou pelo mundo. Diante de milhares de fiéis, disse: "Não estou aqui para oferecer uma igreja nova. Estou aqui para recordar-lhes a igreja de sempre, aquela que nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, aquela que enfrentou impérios, heresias, guerras e traições, mas que jamais foi vencida, porque ela é dele, não nossa. Nós passamos, a igreja permanece." Naquela ocasião, houve lágrimas, joelhos dobrados e corações reconectados com a fé. Ele não precisava de efeitos especiais, nem de promessas emocionais. Sua força vinha da coerência entre palavra e vida. No campo social, Leão XIV também surpreendia. Apesar de sua posição firme contra ideologias contrárias ao Evangelho, jamais deixou de se preocupar com os pobres, os marginalizados e os esquecidos. Promoveu campanhas internacionais contra a fome, defendeu os cristãos perseguidos no Oriente Médio e na África, e fundou uma nova rede de hospitais em zonas de guerra. Para ele, a defesa da doutrina não podia ser separada da prática do amor ao próximo. Ele costumava repetir: quem ama a verdade deve também amar os pobres. Quem defende a fé deve também defender os que sofrem. Fé sem obras é morta, e obras sem fé são vazias. Muitos se surpreenderam quando, em um gesto inesperado, o Papa decidiu visitar um campo de refugiados cristãos na Ásia, em meio a ameaças reais de grupos extremistas. Mesmo com alertas de segurança, ele respondeu com calma: o pastor deve estar com as ovelhas, especialmente quando elas estão em perigo. Ali, ele celebrou missa com os deslocados, ouviu confissões por horas e dormiu em uma tenda simples, recusando qualquer luxo. As imagens daquele momento correram o mundo. Um papa sem medo, um papa pastor, um papa que falava de Cristo e vivia como Cristo. No Vaticano,
Reformou não apenas estruturas físicas, mas também internas. Cortou gastos desnecessários, exigiu transparência financeira e nomeou pessoas comprometidas com a santidade e não com ambições pessoais. Seus encontros com cardeais eram objetivos, diretos. Ele queria uma igreja missionária, pobre, corajosa, mas sem abrir mão da verdade. Em um de seus documentos mais citados, escreveu: "Não precisamos de mais estratégias para agradar o mundo. Precisamos de mais coragem para sermos aquilo que o mundo precisa: a presença viva de Cristo." Naturalmente, nem todos concordavam com seu estilo. Em muitos países, começaram a surgir vozes dissonantes. Grupos que desejavam manter interpretações mais modernas da doutrina começaram a se distanciar. Mas Leão XIV mantinha-se firme, sempre disposto ao diálogo, mas nunca à concessão com o erro. Ele sabia que, para conduzir a barca de Pedro, era preciso olhar para o céu, não para os ventos. Ao longo de seu pontificado, fundou também uma nova congregação, os Missionários da Luz Perpétua, uma ordem destinada a evangelizar regiões descristianizadas da Europa e da América do Norte. Jovens religiosos, apaixonados por Cristo, treinados intensamente em doutrina, apologética, espiritualidade e ação pastoral, começaram a ir de porta em porta, de praça em praça, de coração em coração. Essa nova ordem se tornou rapidamente um símbolo da primavera espiritual, que muitos diziam estar renascendo com Leão XIV, um papa que ousava ser católico em um tempo onde muitos tinham vergonha da própria fé. Antes de completar seu segundo ano de pontificado, já havia visitado 12 países, escrito 3 encíclicas, fundado 2 ordens e feito reformas estruturais que mudariam para sempre o cenário da Igreja contemporânea. Mas, acima de tudo, Leão XIV havia feito algo que poucos ousavam: lembrar ao mundo que a Igreja é a esposa de Cristo e que sua missão não é agradar aos homens, mas salvar almas. No encerramento de seu primeiro sínodo mundial, ele deixou uma frase marcante: "Se eu tiver que escolher entre ser amado pelo mundo ou ser fiel a Cristo, não tenho dúvidas. Prefiro ser desprezado com ele do que aplaudido sem ele." E com essa postura firme, corajosa e profundamente espiritual, Papa Leão XIV já começava a entrar para a história não como um reformador qualquer, mas como um verdadeiro renovador da fé. Um sinal claro de que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus suscita homens de coragem para reacender a luz que nunca se apaga.